Vamos lá, vamos começar então essa conversa. Acho importante a gente ter duas grandes cidades do Brasil aqui para a gente começar esse debate sobre elos, sobre infraestrutura. Como eu disse lá no início, acredito muito na infraestrutura como mudança de vida das pessoas, né? De quem mora nas cidades. Prefeito Álvaro Damião, para começar, eu queria... Vamos falar de problema, vamos falar de desafio. Qual que é o principal desafio de Belo Horizonte que você já consegue enxergar do ponto de vista da infraestrutura, enfim, de tudo que acontece em torno da infraestrutura em uma cidade grande como Belo Horizonte? Bom dia. Primeiro, bom dia a todos. Recebê-los em Belo Horizonte, prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Ano passado, quando assumi a prefeitura de Belo Horizonte, uma das primeiras coisas que fiz foi visitar algumas cidades, né? E ter humildade de entender que você não precisa de ficar errando se alguma pessoa já fez e consertou as coisas para que aquilo estivesse dando certo. E foi assim a minha conversa com o Ricardo lá em São Paulo. Por que você vai fazer tudo de novo, se alguém já fez, se já está dando certo? Por que você não pode ter a humildade de copiar aquilo que está dando certo? É por isso que nós trouxemos o Smart Sampa para Belo Horizonte. É por isso que nós vamos ter o Muralha BH. A tecnologia muda, porque a tecnologia muda todos os dias, né? Mas a ideia, ela é a mesma, proteger as pessoas nas nossas cidades. E uma das coisas que a gente fez foi essa, mas eu queria, antes de falar disso, eu queria falar justamente da brincadeira que fizemos aqui. O que interessa para a dona Maria, que mora lá no Ribeiro de Abreu? O que interessa para o seu José, que mora lá no Concórdia, onde eu nasci, se nós somos de extrema direita ou de extrema esquerda? Ele está pouco preocupado com isso. Ele está preocupado se o ônibus vai passar. Ele está preocupado se o posto de saúde existe. Ele está preocupado se ele vai ter uma creche para colocar a filha dele para poder ir trabalhar. E nós temos que começar, sabe, a repensar tudo isso. Porque essas coisas, a gente mora no município. A gente não mora no país. A gente não mora no estado. A gente mora no município. Quando a gente vai preencher, Ricardo, um formulário, pergunta lá, nacionalidade. Você responde, brasileiro. Estado onde você nasceu. Você responde, São Paulo ou Minas Gerais. Não pergunta sua municipalidade. Pergunta onde você vive. Onde está a sua vida? Onde estão suas coisas? E aí você responde, São Paulo, capital. Aí você responde, Osasco. Aí você responde, Belo Horizonte. Você responde, Nova Lima. Por quê? É onde você vive. Onde estão suas coisas? Porque se esse ônibus não passar, se essa creche não funcionar, se esse posto de saúde não existir, ninguém vai ligar para o governador de São Paulo. Ninguém vai ligar para o presidente da República. Vão ligar para você e vão ligar para mim. Essas pessoas vão procurar a gente para poder resolver os problemas delas. Essas pessoas, segurança pública é dever do Estado. É dever do Estado, mas não vai você lá fazer. Eles vão reclamar com você nas ruas da cidade. Porque o prefeito está no município. O prefeito está próximo das pessoas e as coisas acontecem no município. Fazer isso entender rapidamente, sabe? Esse é um dos grandes desafios. Não é da Prefeitura de Belo Horizonte, não é do prefeito de Belo Horizonte. São dos municípios. Fazer as pessoas entenderem claramente que as coisas têm que acontecer no município. Não adianta você discutir país, discutir Estado, se você não discute a infraestrutura que atende a pessoa no município. Se o Ricardo me perguntar, qual que é a população de Belo Horizonte, Damião? Eu vou te falar, sabe o quê, Ricardo? Depende. Você quer saber o que o censo fala, o que o IBGE fala? Aí eu te respondo 2,5 milhões. Agora, se você perguntar, quantas pessoas dependem da saúde em Belo Horizonte, Damião? Aí eu te falo 6 milhões de pessoas. Aí eu te falo 5,5 milhões, 6 milhões de pessoas. Que são as pessoas que eu tenho que cuidar. Porque eu tenho que cuidar de quem vem de Nova Lima, eu tenho que cuidar de quem vem de Vespasiano, eu tenho que cuidar de quem vem de Santa Luzia. Mas o governo do Estado? O governo do Estado põe 1% do João, manda. O governo do Estado manda 1% a mais do que a lei fala para ele mandar? Não, não manda. O governo federal manda 1% a mais do que a lei manda ele mandar? Não, não manda. E se você, prefeito, também cumprir só a lei e fazer só o percentual que a lei manda você fazer? Faz isso para ver. Faz isso para ver. O que vai acontecer, o caos que vai acontecer no seu município e no meu aqui em Belo Horizonte. Eu tenho que ultrapassar isso e fazer com que a saúde em Belo Horizonte, por exemplo, ela provoque um rombo de quase R$500 milhão por ano. Mas eu tenho que fazer,
Porque se eu não fizer, vai acontecer no posto de saúde, vai acontecer na UPA, vai acontecer no hospital. E a cobrança não vai ser com o governador, a cobrança não vai ser com o presidente da República. A cobrança vai ser com o prefeito daquela cidade, daquele município. Nós temos que começar a repensar. O que se faz de infraestrutura no município? Nós temos o governo do Estado, e não é desse governador ou daquele governador. Aqui não é recado para um governador ou para outro, não é para um presidente ou para outro. Aqui é para todos pensarem. Quantas pontes você vai passar debaixo dela, na sua capital, de Belo Horizonte, na capital do estado de Belo Horizonte, vai olhar e vai falar, essa infraestrutura foi o seu avô que fez. Você vai poder falar isso para o seu neto? Não, não vai. Por quê? Porque em Belo Horizonte você não fez nada. Não tem uma ponte aqui, não tem um viaduto, não tem nada. Como que você vai falar isso para as pessoas? Sobrevoar depois que a tragédia está feita? Adianta? Não, não adianta. Adianta você fazer as encostas que nós estamos fazendo, adianta você fazer as bacias que nós estamos fazendo, porque senão o estrago de uma chuva como aquela que aconteceu no sábado, quem estava em Belo Horizonte viu, seria 10 vezes pior. 10 vezes pior. E a resposta tem que ser imediata. Quem passa hoje pela região leste de Belo Horizonte, quem passa hoje pela Avenida Silviano Brandão, e quem não viu o que aconteceu no final de semana, nem sabe que teve chuva aqui. Infelizmente, perdemos uma vida. E a família dessa pessoa que perdeu a vida nas chuvas em Belo Horizonte, essa aí nunca mais vai esquecer a chuva daquele sábado à tarde. Prefeito Ricardo Nunes, eu imagino a loucura que é gerir infraestrutura numa cidade como São Paulo, e tem muita coisa para ser feita e a Prefeitura está fazendo. O Complexo Viário Roberto Marinho acabou de ter a licitação homologada, tem projeto de VLT no centro, tem muita coisa para acontecer. O senhor teve quase 4 anos numa primeira gestão, essa segunda gestão ainda está no primeiro biênio. Mas, vamos deixar isso para já. Eu preciso de fazer uma pergunta que é muito pertinente pela semana que nós estamos vivendo. Amanhã está marcada uma reunião de diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica para deliberar o futuro da concessão da Enel São Paulo. Infraestrutura boa é aquela infraestrutura que a gente esquece que existe. Se a gente repara que está faltando luz, é mau sinal. Bom é quando a gente se esquece da operadora de água e esgoto. Qual que é a sua perspectiva, muito objetivamente, para essa análise sobre a concessão da Enel em São Paulo? E o que está fazendo a Prefeitura? Porque muita gente diz, olha, espera aí, tem um lado que é o serviço prestado pela Enel. Outra questão de poda de árvores e a Prefeitura não está trabalhando a contento. Como que dá para conciliar as duas coisas e qual que é o seu chamado para a decisão amanhã sobre os serviços de distribuição de energia elétrica em São Paulo? Muito bom. Primeiro, bom dia a todos, uma alegria poder estar aqui. Eu que amo esse estado de Minas Gerais, tenho um negócio aqui em Betim, em Sete Lagoas, em Varginha, Três Marias. Você fala de infraestrutura, né? Eu agora não consigo mais, mas eu pegava a minha caminhonete de São Paulo para ir até Três Marias, pegava a BR-365, a 040, como era ruim, né? Hoje está bem melhor ali, as vias. Enfim, queria iniciar aqui agradecendo o convite e falar do meu amor, do meu carinho por Minas. Agradecer muito o João Vitor pelo convite, né? Meu querido irmãozinho aqui, o Damião, que está empenhado em fazer uma boa gestão. Eu vi ele visitando lá, falando, conversando com a gente, o João, enfim, todos vocês, o Jorge Santoro, nosso ministro. Jorge, eu tenho uns pedidos lá para liberar a faixa azul. Libera, pelo amor de Deus, Jorge. 2 anos está lá para liberar. Minha faixa, está sabendo? Vai sair? Oi, rapaz, olha tanto testemunha que tem aqui. Por falar em infraestrutura, faixa azul é um negócio que a gente fez em São Paulo, que reduz em 47% o número de acidentes, é muito importante. Então, nós estamos com mais 86 quilômetros pedindo para acrescentar os nossos 220 já existentes lá, então é super importante. Olha, Enel, eu acho que a gente tem que começar dizendo o seguinte, quem é o responsável pela concessão de energia? Os prefeitos, como falou o Damião aqui, ficam tomando pancada, mas a concessão, regulação, fiscalização é do governo federal. Isso não é questão de empurrar para um lado e empurrar para o outro, isso é uma questão do que está previsto na legislação, do que está previsto no contrato de concessão, no artigo 10º do contrato de concessão, diz que, inclusive, é só o presidente da República que pode decretar intervenção em caducidade, no parágrafo 10º do contrato.
E a gente, obviamente, depende da Agência Nacional de Energia Elétrica, que é o órgão que faz a fiscalização junto com o Ministério de Minas e Energia. Eu não tenho problema com a Enel só quando começou o advento de novembro de 2023, que ficaram 4 milhões de pessoas sem energia uma semana. Eu queria que vocês parassem agora, nesse momento, imaginassem esse local sem o microfone funcionando, sem o ar-condicionado funcionando, sem a energia por uma semana. Como é que a gente ia viver aqui? Aí transfere isso para a mente de vocês, na casa de vocês. E transfere isso para alguém pobre, que ele põe a mistura dele na geladeira, e aí ele fica uma semana sem energia, ele perde a mistura dele. Dá para aceitar isso, gente? Quem tem um pingo de amor no coração ao próximo, não aceitaria isso. Isso é o que aconteceu em dezembro de 2023, isso é o que aconteceu depois em 2024, isso é o que aconteceu em 2025, isso é o que está acontecendo em 2026. Na sexta-feira, o bairro da Bela Vista estava sem energia e a Enel não sabia qual era o motivo, porque lá no setor onde está faltando energia, não tem fiação exposta, o fio está enterrado. Aí ele fala, não consigo saber o que está embaixo. Então, essa primeira questão que a gente precisa falar é de responsabilidade e de amor com o próximo. Por isso que o governador Tarcísio e eu, nós não aceitamos, nós não vamos aceitar, em hipótese alguma, que a Enel continue no estado de São Paulo, nos 24 municípios. Se eles acham que vão discutir isso e vão resolver isso politicamente, contratando amigo do amigo, eles estão enganados. Eles não vão ficar em São Paulo de jeito nenhum. Eles arrumaram uma confusão desgramada com o governador do estado de São Paulo e com o prefeito de São Paulo e com os demais 23 prefeitos que sofrem com essa empresa e que gera uma série de problemas. Eu falei aqui do pobre que fica sem a mistura lá na geladeira, mas também a gente tem problemas que eu não consigo avançar na minha frota de ônibus elétricos porque falta energia. A indústria não consegue avançar porque falta energia. Eu estou com mais de 1.000 apartamentos para entregar do meu programa Pode Entrar, eu não consigo entregar porque falta ligar a energia. Prefeito, o que o senhor está fazendo é praticamente um apelo para que a ANEEL, nesta semana, revogue Mas o relatório já concessão. saiu. A área técnica já publicou que eles vão recomendar a caducidade. Aí entra uma outra questão, que são pessoas, não o judiciário, mas pessoas do judiciário que quer tomar o lugar do governador, quer tomar o lugar do vereador, quer tomar o lugar do prefeito, quer tomar o lugar do senador, que eles querem governar sem ter um voto. Então, saiu uma decisão do Tribunal Regional Federal da primeira região, suspendendo que tivesse essa reunião técnica para deliberação sobre a análise da área técnica sobre a Enel, da ANEEL. Quer dizer, como é que a Justiça fala, não, você não pode apreciar, o órgão regulador não pode apreciar. Então, acho que a gente precisa também ter um pouco de coragem e poder falar aquilo que é algo que prejudica demais os nossos municípios, nossos estados, nosso Brasil. Eu estou cansado de ver promotor, imagina a minha cidade, que é grande, estou cansado de ver promotor em cidade pequena que ele manda mais que o prefeito. Estou cansado de ver juiz que manda mais que o prefeito. Tem que fazer, tem que fiscalizar, óbvio, é função deles, mas governar cabe ao eleito. A população foi lá e votou, e é ele que vai ser cobrado, e é ele que tem que governar. E aí, o tempo está correndo aqui, olha que número bonito ali, 15. O tempo está correndo aqui. Vocês não estão vendo, gente, mas a gente está pressionado pelo um telão aqui, numa contagem regressiva. Tá? Tem uma contagem aqui. Ó. Mas muito rápido sobre a questão da infraestrutura. Eu queria só aproveitar e posso, em menos de um minuto, complementar aqui que o meu irmãozinho Damião colocou. Infraestrutura. Como é que a gente vai ter infraestrutura? Se o privado tiver condições de fazer, né? Eu tenho falado bastante para as pessoas poderem pegar o exemplo do Estado de São Paulo com relação à questão das concessões das estradas e rodovias. Tem dado muito certo. Lógico, quem vai fazer tem um desgaste inicial, porque vai ter um pedágio, mas 1000 vezes você pagar um pedágio e preservar a sua vida e vida do outro, né, para você ter uma estrada melhor, do que você, às vezes, ter uma estrada ruim. Eu acho que está mais do que claro que um governo liberal, que faz concessões, PPPs, eu até conheci aqui que eu não sabia, eu tenho um PPPista lá, não, é a concessão do meu serviço funerário, que é aqui de Minas. Várias empresas de Minas estão investindo lá em São Paulo, na minha cidade. Então, a gente precisa ter
Ah, e por falar nisso, do serviço de concessão, o ministro Flávio Dino quer discutir lá no STF o preço da minha tabela de enterrar as pessoas lá no serviço funerário. Gente, não consegue mais ajudar um troço desse, cara? O ministro do STF. Quer dizer, foi feita uma modelagem econômica, foi feito todo um estudo de modelagem com os maiores institutos de modelagem do Brasil para falar, eu vou fazer a concessão, você vai lá e me paga a outorga fixa, explora o meu serviço, você vai melhorar o meu serviço, vai ter o seu lucro. Aí vem o ministro e fala o seguinte, não, pera, eu quero discutir o preço. Para e pensa, gente. Onde é que nós estamos? Onde é que está a segurança jurídica para a gente poder ter infraestrutura se você tem o STF interferindo na questão do preço do serviço funerário? Quer dizer, perderam totalmente o juízo e a lógica, né? Mas eu acho que tem algo fundamental que a gente só vai conseguir desenvolver se você tiver condições financeiras. O BNDES, não financiando o metrô na Venezuela, mas financiando infraestrutura aqui no Brasil. A gente poder ter uma situação de um governo que faça o equilíbrio das contas e tenha responsabilidade fiscal. Completou agora, há poucos meses, 25 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso é fundamental. Pega a empresa de vocês e gasta mais do que você fatura. Vai dar ruim, não vai dar certo. E o que a gente está tendo por enquanto? Agora, 2025, nós batemos recorde nas empresas que pediram recuperação judicial. Aumentou 25% as empresas que pediram recuperação judicial. Por quê? Os juros estratosféricos. Nós temos aqui o segundo maior juros do mundo. Só perdemos para a Turquia. O Brasil tem o segundo maior juros real do mundo. Só perde para a Turquia. Tem como dar certo? Não tem como dar certo. Como é que você vai tomar dinheiro para poder fazer o seu capital de giro e investimento com juros com a Selic a 15%? E aí, é lógico, vai gerar, batendo recorde de empresa pedindo recuperação judicial. Então, eu acho que a gente precisa equilibrar as contas, gastar aquilo que é possível, ter segurança jurídica, um judiciário que não interfira onde não tem que interferir, que fiscaliza o que tem que fiscalizar. Se eu errar, se tiver uma obra minha lá que roubou, me põe na cadeia, faz o que tem que fazer. Se o Damião errar lá, se o João errar lá, vai lá e cobra, mas não tem que governar. Governar é para quem teve o voto, que é o maior valor da democracia, é o encontro da população com a urna, que ele vai lá e fala o seguinte, eu quero esse cara aqui para me representar. Agora, não deixa a gente governar e depois vem cobrar da gente, então acho que a gente precisa também ter um pouco de responsabilidade, coragem para poder dizer o que está errado. Então, acho que responsabilidade fiscal, um judiciário que respeita, dá segurança jurídica, é algo fundamental, e a gente poder trabalhar mais com as concessões e PPPs, que tem dado muito certo. Lá na minha cidade, eu estou batendo recorde de investimento, muito por conta das concessões e PPPs que eu estou fazendo, Estado mais enxuto, capacidade do privado vir investir. Pois é, já que você falou, prefeito, sobre essa questão que envolve as PPPs, eu vou começar a partir daí, tá, Damião? Para a gente falar um pouco sobre isso, porque é um tema central desse debate sobre infraestrutura. Todo prefeito que eu entrevisto fala comigo o seguinte, a gente não tem dinheiro, quem tem dinheiro é o governo federal. E a solução são as PPPs? Sim, são, e é realidade. Isso não precisa de ficar discutindo muito, né? Todo mundo está vendo. É só você andar e ver a diferença de um centro de saúde em Belo Horizonte hoje, no modelo PPP, e um centro de saúde antigo, que era feito numa casa, alugada num bairro, e virava um puxadinho, porque foi crescendo, e aí o centro de saúde, na hora que você percebe, não consegue entrar um cadeirante. Por quê? Porque ele não foi pensado para aquilo. Hoje você chega num centro de saúde em Belo Horizonte, e é modelo para o Brasil inteiro. Já andei pelo mundo falando sobre os centros de saúde da capital, porque é modelo PPP, e você repara que são mini hospitais em bairros da cidade. A iluminação pública, nós fomos os primeiros a lançar para o Brasil, a iluminação pública de Belo Horizonte. Imagina ela como era, né? Imagina ela como era. Acho que o Ricardo não está concordando muito com isso aí, não. Foi o segundo, o primeiro foi eu. Se você olhar a iluminação pública da cidade hoje, e se você olhar a iluminação pública da cidade há 15 anos atrás, você vai perceber claramente a mudança. Isso é feito através de quê? De PPP. É assim que nós vamos fazer com a coleta de lixo em Belo Horizonte. Você não pode ter, por exemplo, um bairro sendo atendido de uma forma e um outro bairro sendo atendido de outra forma, se você está na mesma cidade, no mesmo município. Nós temos que ter todos sendo atendidos da mesma forma. Não existe a possibilidade de você fazer isso hoje com recurso público. Você fazer com dinheiro, com seu ROT. Você não tem condição para isso. Você tem que fazer investimentos, outros tipos de investimentos.
Nós estávamos falando aqui, o Ricardo acabou de falar de um investimento, nós não temos o que vocês têm, que a gente chora muito todos os dias, viu, Ricardo? Eu, para poder sair de uma ponta da cidade para ir na outra, não tenho um metrô que me faça isso. Nós não temos essa condição. Agora, nós estamos comemorando que vamos fazer a linha 2. Mas na Venezuela tem. É isso que eu estou falando. Já era para estar na linha 4, 5, 6, né? Nós estamos na terceira maior capital do Brasil. Ô, prefeito, mas a culpa é de quem? Hã? A culpa é de quem? A culpa é daquele que Porque a gente está aqui na cidade, concorda? Isso, concordo. Sabe de quem que é a culpa? A culpa é daquele que não conversa com o governador, que não conversa com o presidente da República, o presidente não conversa com o governador, que não conversa com o prefeito. É aqueles que não pensam que, se vocês sentarem os três juntos, vocês vão resolver o problema do município, da cidade, das pessoas que moram naquela cidade. E fica uma guerra de vaidade, e essa guerra de vaidade política, de ir para um lado ou ir para o outro, acaba prejudicando quem? Aquela pessoa que depende do metrô, aquela pessoa que depende do ônibus. Já passou da hora da gente pensar num SUS do transporte público. Já passou da hora da gente começar a discutir o SUS do transporte público. Belo Horizonte investe R$1 bilhão aproximadamente por ano. E São Paulo investe muito mais, até pelo tamanho da cidade, em transporte público, em apenas subsídio. No subsídio. Imagina o que eu faria com isso em Belo Horizonte se eu tivesse esse dinheiro no meu ROT. Imagina quantas creches eu iria fazer na capital do estado. Imagina quantas obras de infraestrutura eu iria fazer na capital do estado. Mas eu tenho que resolver o problema do transporte público, que já passou da hora de pensarmos transporte público federal. O governo federal tem que fazer isso, mas nós não temos essa condição. O dinheiro vai para o governo, para repassar para a prefeitura, e quando chega aqui, não chega mais na quantidade que a gente precisa. Prefeito, deixa eu pegar esse gancho aqui que o senhor está me dando sobre mobilidade urbana e transporte público, porque é um pesadelo, muitas vezes, se locomover na cidade de São Paulo. De vez em quando tem uma boa notícia. Agora diz que vai inaugurar a linha 17 Ouro do metrô, e eu ficava pensando de vez em quando o que ia acontecer primeiro. Inaugurar linha a 17? Não, peraí, você está falando linha 17. Mas, meu amigo, eu vou dizer uma coisa, eu ficava pensando Aqui está todo mundo fazendo festa porque vai comemorar a linha 2. Eu ficava pensando se inaugurar antes a linha 17 ou se os chineses iam chegar em Marte. Porque uma hora tinha que sair, né, prefeito? A 17 era para ter sido inaugurada em 2014. Na Copa do Mundo. Agora, eu lhe pergunto, como é que a prefeitura, metrô, CPTM, é uma responsabilidade do governo do Estado, mas como é que a prefeitura está ajudando nisso? E o prefeito Álvaro Damião falava sobre um SUS do transporte público. A gente tem agora, lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, sendo votada na semana que vem, o PL 3278, que é um novo marco regulatório do transporte público. E daí pode ser um embriãozinho do que se fala a tarifa zero do transporte público, que o Lula diz que quer incluir em seu plano de governo. Qual é o seu pensamento sobre tarifa zero e como melhorar o transporte público na cidade de São Paulo? Olha, vou dar o exemplo de São Paulo. São Paulo, o sistema de transporte custa 14 bilhões de reais. Eu arrecado 7 bilhões com recurso de passagem, que são as pessoas que pagam na catraca ou vale transporte, e coloco 7 bilhões de subsídio. Por que eu tenho que colocar 7 bilhões de subsídio? Senão a tarifa ia ser 11,40, e a minha tarifa é 5,40. Não teria como a pessoa pagar 11,40. Quanto vem do governo federal para o transporte? Zero. Zero. Não vem um centavo. Zero. Zero, 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 zero. A gente ainda vai fazer aquisição de ônibus, nós pagamos um valor altíssimo, não tem nenhum benefício, nenhum subsídio. Agora, a gente estava com essa questão do ônibus elétrico, que eu acho que é super importante, é uma ação de infraestrutura importante, que é tirar o ônibus a diesel e colocar os ônibus elétricos. Na cidade de São Paulo, para vocês terem uma ideia, quando eu tiro um ônibus a diesel, eu deixo de consumir 35 mil litros de óleo diesel por ano. Eu já passei de 1.000 ônibus elétricos agora, é uma coisa que eu estou defendendo e estou fazendo, está indo bastante. Ou seja, eu estou deixando de gastar 35 milhões de óleo diesel por ano. Um ônibus elétrico representa 6.400 árvores. Eu coloquei 1.000 ônibus elétricos. Cada ônibus elétrico que eu coloco, tiro ônibus a diesel, eu tiro 87 toneladas de CO2. Então, a gente vai melhorando muito a qualidade do ar com o ônibus. Qual que é o meu problema agora de ampliar, passar de 1.200 ônibus elétricos? Energia. E agora teve uma nova alteração da legislação federal, onde a gente tinha, no Mercado Livre, uma redução do valor da energia, e que agora você não pode mais, no Mercado Livre, ter a redução da energia. Quer dizer, está tudo ao contrário, está tudo de ponta cabeça. Então, do transporte. São Paulo
tem 50 anos de metrô. O metrô completou 50 anos. Hoje tem 104 quilômetros de linha de metrô na cidade de São Paulo. Em 50 anos demorou para fazer 104 quilômetros. O governador Tarcísio, com as concessões, ele está com 50 quilômetros em obra hoje. Por isso que eu estou falando, concessão em PP é importante. Qual que é a grande questão? É o financiamento, é ter financiamento. Eu falei aqui que o país pagou nos últimos 12 meses 1 trilhão, não é da dívida, é só dos juros. Vocês sabem que se você somar todo o investimento da saúde e da educação e dobrar, é menor do que o valor do que pagaram de juros. Cara, isso é insustentável, vai arrebentar o país. Eu preciso, pelo menos, sair daqui pedindo para vocês, que já sabem disso, mas poder falar, não vai ter infraestrutura, não vai ter metrô, não vai ter porcaria nenhuma, se não ajustar a conta e se não colocar o recurso para financiar as obras de infraestrutura, porque a gente vai ficar falando que tem que ter, mas alguém tem que pagar a conta, e o BNDES está aí para isso. Eu não vou nem dizer aqui, põe no Google aí, qual foi o lucro do BNDES nesse último ano. Vai gravar mais na mente de vocês. Prefeito, eu vou pedir a gentileza de o prefeito Álvaro Damião me responder uma pergunta que eu temo que no próximo painel a nossa Marília vai dizer, puxa, eu estou em período de silêncio, eu não posso falar, isso é sempre tão chato para jornalista que arrancar notícia. É absolutamente fundamental para preparar a modelagem adequada de privatização da Copasa, um novo contrato com a Prefeitura de Belo Horizonte. Quando teremos esse novo contrato e qual que é o horizonte desse novo contrato? Primeira coisa para responder, a gente não tem preocupação nenhuma e nunca tivemos vontade de ter uma outra empresa que não fosse a Copasa, que já presta serviço para Belo Horizonte há tanto tempo, né? Mas se tiver de ter, teremos. Nós não podemos aceitar o contrato que existia. Nós não podemos aceitar as coisas que aconteciam. Nós não vamos fazer um novo contrato se não tirarem todo o esgoto da Lagoa da Pampulha, que tem que ser retirado. E ponto final. O maior ativo é Belo Horizonte, então conversa com Belo Horizonte. Nós temos que acertar alguns pontos, mas já estão praticamente todos eles acertados. A nossa relação com a Copasa é muito boa. Nós sentamos, conversamos, falamos. Primeira coisa foi entender isso. Entender, peraí, se é o principal ativo, se vocês querem essa renovação, nós também podemos renovar, não tem problema nenhum. Mas vamos renovar entendendo que Belo Horizonte é mais do que a metade do que vocês precisam. Mas vamos entender só uma coisa para o investidor. Esse novo contrato está quente, está morno, está frio e é 2073, o senhor confirma? Por parte da Prefeitura de Belo Horizonte já está quente já. Sabe por quê? Porque as pessoas precisam de uma resposta. Eu não estou renovando o contrato da Copasa para ela me atender. Eu não estou renovando o contrato da Copasa para poder resolver os meus anseios. Eu estou renovando o contrato com a Copasa para resolver o problema da cidade. Problemas, inclusive, que há muito tempo vêm se arrastando na cidade de Belo Horizonte. Nós só não vamos aceitar mais da forma como era, o atendimento que era dado. E é só você perceber claramente o que acontece em Belo Horizonte. Você vai lá e asfalta uma rua, passa 2 dias, está tudo arrebentado de novo, e a culpa cai em quem? Cai no prefeito, cai na prefeitura, cai na cidade. Isso nós não vamos aceitar. E esses pontos nós já estamos acertando com a própria Copasa. Sabe? Nós não vamos aceitar mais, vamos falar sobre a Pampulha, não tem nada para falar mais não, é só tirar o esgoto, o resto eu estou fazendo. A minha parte eu estou fazendo, está lá, muito bem feita. É só retirar aquele esgoto que cai ali, isso não sou eu que vou fazer. E nós já estamos conversando, está muito bem encaminhado. Depende daquela senhora ali, viu? Depois Ela está no próximo painel, já ela conta tudo. Ela vai contar. Pessoal, encerrando então esse primeiro painel aqui com o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Tanta coisa ainda para a gente conversar, mas o tempo nos pressionou. Não, né? mas no próximo painel a Marília dá detalhes. Ela vai dar detalhes. Precisa ter água na torneira das pessoas, bebê. Antes de limpar a Lagoa da Pampulha, tem que ter água na torneira, né? Água na torneira, esgoto... Porque tem faltado ultimamente. Isso aí, não queremos esgoto a céu aberto, principalmente em vilas e favelas. Cuidar das pessoas mais simples e mais pobres da cidade, que foram esquecidas nos últimos anos. Entender que todos nós precisamos do governo, mas que as pessoas mais pobres e mais simples precisam muito mais, porque elas têm pressa. Obrigado. Obrigado, gente. Só agradecer, Obrigado. viu? A alegria poder estar aqui com vocês.